Olá, eu sou a professora Simone Mutinho e vamos começar agora o nosso Boletim de Economia Pública. E para conversar um pouquinho sobre a necessidade de financiamento do setor público, hoje nós trouxemos o nosso aluno Gustavo Covara, que é aluno do curso de Ciências Econômicas da Faculdade Oswaldo Cruz. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Gustavo, você poderia começar explicando um pouquinho sobre a necessidade de financiamento do setor público e para que ele serve? Bom, claro, professora, de modo bem simples. Podemos dizer que a necessidade do financiamento público mede o comportamento das receitas e as despesas públicas, apontando os resultados fiscais dentro do exercício financeiro, apurando o montante de recursos do setor público. Muito bem, e o que a gente pode examinar sobre esses resultados de necessidade de financiamento do setor público nesses últimos anos? Bom, professora, a princípio, nós temos que compreender que a dívida bruta do governo geral é formada pelos passivos da União, dos estados e dos municípios. E conforme analisamos no gráfico, atingiu em 2008 um superávit primário acumulado em 12 meses, devido a uma redução do déficit da Previdência Social. A dívida pública foi de aproximadamente 57%. E tudo foi gerado com a crise financeira global. Muito bem. E quais foram os fatores condicionantes, para essa trajetória da necessidade da dívida bruta, do governo geral e da dívida líquida do setor público? Um fator condicionante que tem feito de aumentar a dívida é o pagamento de juros. A elevada correção da taxa Selic e as taxas de juros médias dos títulos emitidos atuam como forma de desacelerar a economia e controlar a inflação. A taxa de câmbio foi influenciada pelo aumento da inflação e alta nos preços do petróleo e seus derivados. Ok, agora eu queria que você explicasse um pouquinho qual é essa relação existente entre a dívida líquida do setor público e a dívida bruta do governo geral. A dívida bruta do governo geral compreende o total de débitos ou passivos menos o total de créditos ou ativos do setor público. A dívida líquida do setor público engloba passivos e ativos de todo o setor público não financeiro, incluindo estatais e Banco Central. Ok, agora me fala um pouquinho em relação à taxa de juros nominais. Como ela tem se comportado, Gustavo? Bom, a taxa de juros nominal é a taxa que explicitamente se encontra expressa em contratos de empréstimos, financiamentos ou aplicações financeiras, e não leva em consideração a inflação. Podemos observar pela figura que em 2014 o resultado primário foi negativo pela primeira vez. Foi seu resultado superávit primário, que é causado pelo resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo, excetuando gastos com pagamento de juros. Os juros nominais em 2014 ficaram em torno de menos 47%. Ok, e em relação aos resultados primários, o que a gente pode analisar? Bom, o resultado primário indica se os níveis de gastos orçamentários do Estado são compatíveis com sua arrecadação. Seu resultado é obtido pela diferença das receitas e despesas. Em 2012, ocorreu um superávit primário. Seu resultado foi de 22 bilhões. Em 2015, atingiu menos 71. Um déficit primário devido ao rombo nas contas públicas, devido à crise de confiança. Em 2019, foi registrado déficit, ficando com um resultado de menos 13%, maior déficit em relação aos 5 anos anteriores. As receitas com os leilões das Petrobras ajudam a ficar um resultado menor do que previsto na meta fiscal. Por fim, em 2020, o resultado primário ficou menos 51%, gerando um déficit primário. O resultado foi fortemente influenciado pela Covid-19, devido à queda de receitas e aumento de despesas. Fala um pouquinho para a gente então, Gustavo, tendo uma abordagem um pouco mais ampla, o que poderia explicar a Lei de Responsabilidade Fiscal? Bom, professora, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um regime nacional, parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo, estados e municípios brasileiros. As restrições orçamentárias têm como finalidade preservar a situação fiscal dos entes federativos, de acordo com seus balanços anuais, com o objetivo de garantir a saúde financeira dos estados e municípios, a aplicação de recursos nas esferas adequadas e uma boa herança administrativa para futuros gestores.
Muito bem, então só para finalizar, como é o cenário conclusivo da dívida pública nos últimos anos? Com o passar dos anos, o Tesouro Nacional tem emitido mais títulos do que resgatado. A dívida descontrolada pode levar à perda de credibilidade de investidores, uma vez que para investir vão solicitar um juros maior para ter mais rentabilidade, com receio do aumento ainda maior da dívida. Muito bem, encerramos aqui então o nosso boletim de economia pública. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, foi bastante esclarecedor. Obrigado, professora Simone, eu que agradeço o convite. Muito bem, então gostaria que vocês não esquecessem de deixar o seu like e inscreve-se no canal para que a gente possa continuar com os próximos boletins. Muito obrigada, até mais.